Fala, meu povo! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo em paz e tudo, graças a Deus, caminhando, acredito, como o grande arquiteto do universo encaminha a todos nós. Hoje eu vou conversar com vocês, conforme eu tinha prometido, acerca de um sujeito, uma figura pública que vocês já ouviram falar, mas que nem sempre sabem qual é a função desse cara. Qual é a função dessa cara? Vocês já ouviram falar no edil? Os chamados edis, que são aqueles responsáveis por um processo organizacional dentro dos municípios? Pois é, eu vou falar e conversar com vocês sobre essa galera aqui, ó, sobre os vereadores. E aí, por que eu queria falar sobre os vereadores? Porque às vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas votam no vereador, as pessoas conhecem vereadores, até porque o vereador, dentre todos os cargos eleitos, ele é aquele que está mais perto de nós. Por que está mais perto? Está no município, normalmente é alguém do município. O município tem sua circunscrição menor, então sempre você conhece, você tem contato com o vereador, com a vereadora. E essa pessoa, essa figura, ela tem funções específicas dentro de cada município. Algumas pessoas, alguns sujeitos acreditam que a função do vereador é levar fulano para um médico, conseguir marcar uma consulta, conseguir um padrão de jogo de futebol, uma bola de uma modalidade, que é ter um transporte ou um carro particular dele para fazer transporte para determinado serviço. E, gente, estou falando para vocês de uma situação que acontece via de regra, muito mais nos interiores, tá, do que nas capitais, mas sim acontece também nas capitais. Há uma relação de clientelismo, de populismo, de troca de voto pela ação desse sujeito, que é um dos grandes, ou melhor, esse grupo de pessoas que está e que vai desenvolver a sua ação na Câmara Municipal, que está, a depender da quantidade de população, isso estabelecido pela própria Constituição Federal, vai estar próximo do povo e vai ser a grande voz da população para o desenvolvimento dos serviços, daqueles serviços que são necessários, daqueles serviços que são básicos para a realidade, daqueles serviços que estão previstos na lei. E como é que esse sujeito vai funcionar, tá? O vereador, ele vai funcionar, a vereadora ou vereador, ele vai funcionar com algumas funções. E tenham certeza que não é função do vereador e da vereadora doar bola, doar padrão, fazer concessão de determinados serviços públicos, dar transporte, não é essa a função. Se isso acontece junto de você, acredite, é um desvio da função. Não é essa a função real do vereador. Até porque, quando ele faz isso, ele presta uma ação para uma pessoa, para outra pessoa, para um pequeno grupo. E a ideia é que os vereadores eles possam ser aqueles sujeitos que vão dar voz, que vão estar no município ocupando o espaço de enxergar, de apresentar, de falar pelo povo acerca de suas necessidades. Então não é a minha necessidade específica, mas é a necessidade da comunidade para que, logicamente, eu também seja beneficiado. Para que ela, fulana, seja beneficiada. Então, atentem para isso. Vamos lá. Esse vereador, então, ele tem várias funções. A primeira função, ou seja, a função precípua do vereador, é o que a gente chama de legislar. E o que é legislar, Wilson? Na verdade, o processo legislativo ele não ele é de competência principal do vereador no município, mas existem também outras possibilidades. O próprio Poder Executivo, o prefeito, ele pode, através de uma MP, de uma medida provisória, criar uma ação a partir de condições específicas, criar uma atividade que tenha força de lei temporária. O próprio Judiciário Estadual ou Federal, ele pode, a partir de uma série de tomadas de decisão, de decisões, criar uma lei ou uma atuação vinculante e criar lei. Mas quem de fato vai criar lei, quem de fato vai aprovar, legislar no município é o vereador. E aí, gente, eu queria chamar a atenção para
E aí, leis diversas, emendas na lei orgânica. Vocês já ouviram falar na lei orgânica? Acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas se eu não falei, vamos lá. A lei orgânica é a principal lei do município. Da mesma forma que existe a Constituição Estadual, principal lei do Estado, que existe a Constituição Federal, a principal lei da nação, no município é a lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal, ela pode ser emendada pelos vereadores. Os vereadores vão emendar, vão ajustando, vão melhorando, porque a lei muda, porque a vida muda, a sociedade muda. Então, assim, mas não é só a lei, existem leis delegadas, existem leis, resoluções, existe uma série de legislações que são de competência, a criação são de competência dos vereadores, a partir das necessidades, da escuta da população, tá? A partir da verificação das deficiências na prestação dos serviços. Mas existem três leis que não são de competências iniciais dele, é o Poder Executivo, o prefeito que vai fazer, que é o Plano Plurianual, que é desenvolvido normalmente a partir do segundo ano do mandato do prefeito até o primeiro ano, final do primeiro ano do mandato do outro prefeito ou prefeita que assumir o segundo mandato. Ou seja, o Plano Plurianual ele demora o tempo de 4 anos e ele vai estabelecer todas as metas, toda a organização do processo de desenvolvimento de ações, metas, prioridades para as ações específicas que o município vai desenvolver no sentido de estabelecer quais são os investimentos a serem feitos pela gestão pública. Observe que esse investimento da gestão pública ele vai ser desenvolvido a partir as diretrizes vão ser pensadas a partir do PPA, tá? E aí o prefeito elabora e envia para a Câmara. A Câmara Municipal, então, vai fazer uma leitura, análise, vai votar, vai verificar quais são as possibilidades de emenda dessa legislação e vai dialogar com a Prefeitura, junto à PPA, junto à LDO, essa é anual, acontece todo ano, e a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária anual. Essas duas outras legislações também são criadas pelo prefeito, tá? O prefeito encaminha isso para a Câmara e a Câmara vai fazer essa análise. Essa análise, a LDO, que vai perceber quais são as metas e prioridades, vai estabelecer vai estabelecer metas e prioridades para o desenvolvimento administrativo naquele ano, tá? E é importante dizer que essa legislação, que essa lei, ela está guiada, ela vai guiar a terceira, na verdade, que é a LOA. A LOA é guiada pela LDO, tá? No sentido, e a LDO, LDO, LOA e PPA vão se correlacionar. Então, uma estabelece os princípios, diretrizes, metas, a outra vai dizer o que é prioridade e a outra vai determinar qual o orçamento, qual a grana que vai ser aplicada no ano posterior. Então, observe, uma com 4 anos e as outras duas com 1 ano cada. Nesse caso, não é o vereador que faz essa lei, mas ele vai controlar. O vereador é aquele cara que... o vereador é aquele que escuta a sociedade. Por que escuta a sociedade, gente? Ele está mais próximo, como eu falei no começo. Então, ele vai provocar audiências públicas, ele vai fazer reuniões com as comunidades, ele vai dialogar e enxergar as necessidades para que, na proposição dessas leis, ele possa realmente adequar aquilo que o executivo está pensando em fazer, em dispensar para determinada área, seja saúde, educação, assistência social, seja qual for a área, mas as áreas que estão previstas no município. Então, nós já temos aí a condição de legislação, esse controle, vamos assim dizer, inicial da prefeitura, ou do prefeito ou prefeita, tá? do executivo municipal. E nós temos um outro processo, nós temos também a fiscalização. É o vereador que vai fiscalizar as obras, fiscalizar se realmente está acontecendo aquilo que está previsto nessas leis. É aquele que vai dizer ao prefeito, à prefeita, indicar determinadas ações. Ele vai propor ações, embora o executivo não seja obrigado a fazer o que o vereador ou a vereadora manda, ele vai estar como representante real do povo, ele vai dizer: olha, eu preciso, as comunidades tais, por conta disso, elas têm tais necessidades. As obras que você está fazendo, essa obra não atende essa comunidade, é melhor que você faça de outro jeito. Então, a escuta do executivo, o chefe do executivo, ele precisa
escutar também o vereador, que é o representante, a voz da população. Olha que interessante. Então, se ele indica, além de fiscalizar o prefeito, além de criar as leis, e aí, essas leis criadas a partir também de necessidades da população, não tem por que esse vereador ficar fazendo leve trás. Não tem por que essa vereadora ficar dando bola, ficar dando colete, ficar dando transporte, ficar marcando ou criando uma estrutura de marcação vinculada a ele ou a ela. Pelo contrário, ele deve sim fortalecer, por exemplo, se ele desenvolver um processo de fiscalização e indicar prefeito, prefeita, na comunidade tal, a UPA não está funcionando, não tem uma UPA, nós temos tantas pessoas naquela comunidade, nós precisamos de uma UPA funcionando, ou então só funciona de manhã. Então ele vai olhar, enxergar o que é que está acontecendo na comunidade e indicar para o prefeito. Bem, se o prefeito não seguir as recomendações, ele vai tentar, junto aos seus pares na Câmara, criar leis que possam obrigar o Executivo, que possam posicionar o Executivo para que ele realmente faça aquela ação que possa atender realmente a população. Ah, vai criar uma praça. Sim, essa praça atende aquela comunidade, é uma comunidade de idosos. Eu vou botar uma praça com tirolesa, vou botar uma praça com bang jump, vou botar... Então, a escuta, o vereador escuta, propõe, se a proposição não é atendida, ele propõe a lei, ou no período da votação do PPA, no período da votação, na votação e emenda da LDO, da LOA, ele vai propor emendas para conseguir atender aquela necessidade. Ah, não tem uma praça, não tem uma quadra, a quadra existe, mas não existem pessoas para orientar essa prática. Então, é o vereador, se o executivo, o chefe do executivo, por exemplo, em Salvador nós não temos esse processo de pessoas qualificadas orientando as práticas. Algumas praças criadas, todas as praças iguais, tudo no mesmo formato, e isso não é uma questão que acontece só em Salvador, acontece no Brasil quase todo, na Bahia com certeza quase todas. É raro o município que escuta de forma efetiva a população, então se monta um padrão e oferece esse padrão como se fosse uma receita de bolo. Esse processo acaba não atendendo realmente as populações. Então, se você tem uma comunidade que tem mais pessoas que estão vinculadas ao mar, será que a quadra é interessante ou é melhor você fazer uma piscina? Se você tem uma comunidade onde as pessoas têm um número de incidência grande de casos de chikungunya, de zika, qual é o tipo de ação que é mais necessário de investimento? Não é aumento da quantidade de pessoas para visitar casas? Não é aumento, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde naquela comunidade? Se é uma comunidade que está sofrendo por um problema relacionado à leishmaniose, os animais estão morrendo, a ação ela precisa acontecer com o controle de zoonoses. E esses indicativos vão ser trazidos pelos vereadores. Se é uma comunidade que tem dificuldade de chegar até um hospital, não é o vereador que vai ter o carro dele, a vereadora que vai ter o transporte dele para levar as pessoas. Não. A prefeitura tem que verificar se de repente a implantação de uma UPA ali é necessária. E quem indica isso? É o vereador, é a vereadora. A prefeitura vai verificar se realmente precisa aumentar o transporte municipal para garantir... Ah, tem que ser 5 horas da manhã, porque a fila no outro município, a fila onde é o hospital, é muito grande se chegar atrasado. Então, essa prefeitura que vai ter que regular esse processo. E quem indica isso é o vereador, é a vereadora. Nós precisamos desconstruir essa ideia de que a pessoa do vereador é aquele que vai dar as coisas para nós. Ele, na verdade, é o grande fiscalizador do serviço do município, é o criador das leis, é o que indica ao prefeito e à prefeita o que tem que ser feito, porque ele conhece a comunidade, porque ele vai lá fazer uma audiência pública, porque ele vai visitar a comunidade e dialogar com a comunidade. Wilson, ele vai ficar dentro da comunidade o tempo todo? Não! Ele vai participar de outras reuniões, com instituições, com empresas, com representantes. Ele vai ter pessoas que vão intermediar determinados diálogos, ele ou ela. Essa é a função do vereador, gente. Então observe, ó. É preciso que cada um de nós preste atenção de qual a função, porque se nós não prestamos atenção a essa função, observe que não muda. Ele dá para você uma ação, ela dá para você uma ação, oferece para você um serviço que deveria ser oferecido pelo município, que o município tinha que prestar aquele serviço, porque alguns deles estão previstos na Constituição, estão previstos na Constituição Estadual, estão previstos na lei orgânica, tem leis que obrigam que a escola seja de melhor qualidade.
Tem leis que obrigam que sejam oferecidas práticas para os idosos, para as pessoas com deficiência. Tem leis que obrigam que sejam desenvolvidas ações. Mas o que acontece, infelizmente, nós nos acostumamos a essa moeda de troca. E essa moeda de troca traz prejuízo para todos nós. Porque nós temos que ficar o tempo todo, ó, com a cuia atrás dessas pessoas. E não é esse o caminho da democracia. A democracia prega uma outra linha de raciocínio. Nós precisamos ultrapassar essa linha de raciocínio de troca. Volto a falar. Essa linha de troca ela não é interessante. Nós já somos tributados. No município nós temos o IPI, o Intervivos, não, desculpe, o IPI não, o ISS, o IPTU e o Intervivos, além das taxas todas que nós pagamos, contribuições, taxas que são pagas, além, o município também recebe taxas ou verbas a partir dos impostos estaduais, percentuais dos impostos estaduais, percentuais dos impostos federais. Eu gravei um vídeo, eu quero que você dê uma olhadinha no vídeo de tributos, são cerca de 18 tributos que nós pagamos, todos nós pagamos. Então, esse pagar tributos, esse acordo, esse contrato social que precisa ser cumprido. O Estado, o município, o Estado e a União precisa prestar o serviço que ele nos é obrigado a prestar. E o vereador é quem vai escutar, é esse vetor, é esse sujeito que vai desenvolver esse processo de diálogo, que vai desenvolver esse processo de escuta social. Se você não tem uma escuta social, se você não tem um profissional, ou melhor, uma pessoa que representa de fato a cada um de nós, se nós não temos, Salvador, por exemplo, são 43 vereadores. Se esses vereadores não se organizam para representar de fato cada comunidade, cada segmento e atender cada necessidade, nós vamos continuar sempre na mesma situação. Nós vamos continuar sempre com necessidades extremas, com necessidades esdrúxulas, necessidades excessivas. A rua não tá asfaltada, não é o vereador que tem que ir asfaltar a rua, buscar, dizer eu estou levando asfalto. Não, ele tem que indicar o prefeito, ele tem que indicar a prefeita, ele tem que já, lá quando foi votada a legislação específica, já indicar a necessidade de um saneamento básico em toda a cidade. Se a iluminação pública está ruim, idem, porque existem setores de secretarias que têm esse planejamento. Esse escalonamento ele precisa acontecer. Se não tem atividade de esporte e lazer na comunidade, por que não tem? Já que isso é direito constitucional. Se não tem, então a educação de qualidade, não tem creche, não tem escola, é o vereador que vai escutar e dizer, olha, nós temos tantas crianças nessa comunidade e essa comunidade precisa de uma creche. Prefeito, já fiz esse levantamento, já observei aqui, envia lá o pessoal da Secretaria de Educação para fazer uma análise mais aprofundada, mas realmente a comunidade precisa de uma creche. Nós temos mães diversas, etc e tal. É dessa forma, meu povo. Não troque seu voto. Se posicione no sentido de que as pessoas que vão assumir a Câmara e quem vai assumir a Prefeitura realmente sejam pessoas que escutem, tenham uma escuta sensível para as suas necessidades. Não vá na onda de eu vou receber uma bola, de eu vou receber um carro, ou vai ter um carro para me levar, porque é um carro de fulaninho, de ciclaninho. Não vá nessa onda, porque isso não muda a sua realidade. Nada que torna você dependente constante ajuda a você melhorar sua condição de vida. Lembre que tem você, tem seus filhos, irmãos, mães, e essa dependência, ela realmente é algo que nós estamos rompendo na sociedade em que nós vivemos, porque todos precisam ter acesso, e não um ou outro que é amigo, amiga de A, de B ou de C, tá bom? Espero que eu tenha trazido algumas questões importantes para que vocês possam estar abordando, estar pensando, fazendo reflexões. Se inscrevam aí no meu canal. Eu queria que vocês compartilhassem também esse vídeo e outros vídeos, fizessem a inscrição de vocês, e além de estar no canal, eu indico a vocês que deem uma olhada também no meu Instagram, tá? @Prof. Wilson Brito Filho, que é o mesmo nome, o mesmo aqui do canal, para que a gente possa conversar, dialogar, porque é importante que nós tenhamos consciência da função de cada membro, de cada sujeito da nossa história, da nossa estrutura governamental ou não governamental. Valeu? Grande beijo, um abraço para todos e todas.